Oi, pessoal, bem-vindos à semana de atividades da alfabetização e letramento. Eu sou a Propati e vou me apresentar um pouquinho. Eu sou publicitária e pedagoga. Quando eu entrei na área da pedagogia, eu me senti um pouco com dificuldade na parte da alfabetização. Então, fui atrás de vários recursos para melhorar essa minha área. Hoje dou aula de alfabetização para o 2º ano e também já dei aula para os pequenininhos da educação infantil, que também é o início da alfabetização e letramento deles. E com essa dificuldade, fui procurar recursos e hoje eu estou aqui para passar para vocês esse recurso, que eu acho muito importante essa nossa parceria para a gente transformar essa nossa educação que está tão falha. Então, os recursos que nós temos na escola privada não são os mesmos que nós temos na escola pública. Quero trazer esses recursos para facilitar o acesso de todos. Espero que vocês gostem do que vou propor. Para dar início, vamos falar um pouquinho da educação infantil. Na educação infantil, a criança começa a observar e ter essa prática social. Com isso, ela já tem essa questão do letramento sendo formado. Por exemplo, quando a gente vai para o jardim, fazer uma atividade no jardim, e aí uma criança vê uma borboleta. É muito interessante a professora observar que a criança tem aquela curiosidade de ver a borboleta, e aí a criança questiona: Pro, como é que nasce essa borboleta? E aí você pode montar todo um projeto para conseguir construir como que nasce a borboleta. E a criança vai ser letrada e vai ter essa prática social desde a educação infantil até o 5º ano. O que é o letramento? O letramento é ele saber entender o que ele está lendo. Porque a alfabetização é quando ele está lendo. Por exemplo, eu tenho a palavra peteca. Ao alfabetizar a criança, ela vai entender que o P e o E tem o som de P. O T e o E tem o som de T. E o C e o A tem o som de K. Então, quando ela for ler, ela vai entender P, T, K. Se é uma criança letrada, ela entende que não está escrito peteca, e sim a escrita é peteca. O som do T vai ter essa alteração. E se é uma criança letrada, ela consegue ler isso. Se não é uma criança letrada que não conhece o objeto peteca, ela vai ficar naquela dúvida. Então, a gente tem que primeiro letrar a criança naquela prática social para depois alfabetizar. Por isso, é muito importante a parte da educação infantil, do letramento deles desde pequenininhos. Enquanto o letramento é a cultura, a vivência, o social do aluno na aprendizagem, a alfabetização vai ser a identificação do fonema, grafema, da escrita. E quando que a gente começa essa alfabetização? Normalmente na fase dos 4 anos, que é onde o aluno vai primeiro aprender as vogais, que as vogais é muito importante, pessoal, vocês explicarem para os alunos que a vogal é sempre a que vai dar o som na nossa palavra. Então, ele tem que entender que a importância da vogal é essa, é de dar o som na palavrinha. E após aprender a vogal, a primeira escrita deles é o nome. E depois, após a escrita, na próxima fase, que é na fase dos 5, 6 anos, apresentamos o alfabeto inteiro. Uma dica importante: preciso colocar na ordem, né? Antigamente a gente aprendia o babebi, bobu. Não, hoje a gente não ensina mais dessa maneira. A gente já mostra todas as sílabas. Enquanto eles estão aprendendo B, não é porque que eles estão aprendendo o B com A, o B com E, que eles não podem também fazer a leitura de outras sílabas. Então, é legal vocês trabalharem sempre em conjunto as 2 sílabas e não somente uma, para a criança perceber
que existem as outras sílabas também. E uma das maneiras que eu mais gosto de ensinar é da forma lúdica do que da tradicional. Então, vocês escolhem a maneira que fica mais claro para vocês. Podem formar grupos de 4 ou 5 alunos, ou então em uma roda. Escolham aí a maneira que fica mais fácil. É um jogo da Grow, é uma coleção, a linha chama Brincando e Aprendendo. É bem legal e esse se chama Primeiras Palavras. Eu vou explicar um pouquinho como é que se joga. Posto por várias plaquinhas e com as letrinhas na posição correta. Aqui você vai olhar as figuras e aqui foi a palavra gota que eu escolhi. Então, todas as figuras, todas as plaquinhas têm a figura gota. Eu vou juntar essas figuras em qualquer ordem, eu vejo que forma a palavra gota. Ela é frente e verso e quero formar outra palavrinha. Por exemplo, rodo. Aqui nessas 3 eu já tenho um rodo e aqui é a última. Em todas as fichinhas tem um rodo, vou juntá-la novamente, sem uma ordem, e formei a palavrinha rodo. Então, para vocês verem, as sílabas são todas as sílabas que nós temos, e assim eles já se familiarizam com o alfabeto e algumas palavrinhas. Então, essa é a dica de hoje. 3 dicas que estarei dando para colocar em prática todo esse conceito que aprendemos hoje. Se você tiver alguma dúvida entre alfabetização e letramento, pode enviar um e-mail que está abaixo, que eu tiro essas dúvidas suas. E não esqueça de curtir a nossa página, o Instagram, @Poropati, ou no Facebook também, Propati. Eu espero que vocês gostaram. Um grande beijo para vocês e que o meu objetivo seja alcançado, pois quero me unir a todas e vamos compartilhar ideias inovadoras para a gente conseguir uma ótima educação para esses pequenos. Um grande beijo!